Pai do Senhor, irmãos, amém? Por gentileza, se colocar de pé, vamos ler um versículo da palavra de Deus. Não foge não, varão, pode fazer o fundo aí, tá? Em Salmos 89, capítulo 89, versículo 20. Salmos 89, versículo 20. Vamos falar das promessas de Deus. As promessas que não se cumprem. Calma, irmãos, não é heresia não, tá? Salmos 89, 20. Amém? Encontrei Davi, meu servo, com meu olho santo ungi. Com quem minha mão se estabelecerá e o meu braço também o fortalecerá. Capítulo 30, irmãos. Se seus filhos abandonarem a minha lei e não darem os meus juízos, se eles quebrarem os meus estatutos e não guardarem os meus mandamentos, então visitareis as suas transgressões com uma vara e a sua iniquidade com açoites. Apesar disso, a minha benignidade não retirarei completamente dele, nem farei a minha fidelidade falhar. Meu pacto não quebrarei, nem alterarei o que sai dos meus lábios. Amém, irmãos? Podem se assentar. Irmãos, Salmos 89, ele é um salmos que ele costuma passar batido. Mas eu gosto muito desses salmos desde criança, porque ele é um salmo que tem uma história muito forte por trás. O salmista que escreveu esse livro é o chamado Etã. No começo do versículo você vai ver ali que fala Mesquil de Etã, o Ezraíta. Etã foi quem escreveu esse salmo, Salmos 89. E Etã, ele se lembra das promessas que Deus fez a Davi, de que o reinado de Davi seria eterno para sempre. A sua dinastia se governaria Israel para sempre. Foi uma promessa que Deus fez a Davi. E ele estava escrevendo isso aqui cerca de 460 anos depois, e ele estava se lembrando da promessa que Deus fez a Davi, porque foi uma promessa que o povo tomou para si. Israel finalmente tinha se tornado um reino, então é algo muito forte. Tanto que Davi ele é lembrado até hoje. Se você for lá em Israel, você vai ver que o hotel mais indicado é o King James, que é o rei Davi. Se você olhar para a bandeira de Israel, você não vai ver um símbolo demoníaco, que é aqueles dois triângulos. Não, aquilo lá é a estrela de Davi. Então, Davi ele teve uma promessa muito forte, talvez a maior promessa da história da Bíblia. Porém, o salmista ele estava escrevendo, até o versículo 37, ele escreve louvores a Deus. E a partir do versículo 37, ele começa acerca de uma lamentação. A gente podia até declarar uma lamentação de Jeremias, porque ele literalmente ele se lamenta até o versículo 48. E ali ele se lamenta e ele questiona a Deus o porquê que Deus falhou com a sua promessa. Mas, irmãos, o contexto desse versículo é que Etã ele estava escrevendo no momento em que Israel vivia uma grande turbulência. Israel ele era invadido pela Babilônia e o seu povo era levado escravo. A dinastia de Davi caía depois de 460 anos de reinado. Israel estava dividido por dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel já havia caído cerca de 300 anos antes, pelos assírios. E mantém-se ali o reinado pela dinastia de Davi. Se eu não me engano, era o rei Ezequias que governava na época, se não estiver enganado. E ali ele vivia esse momento turbulento, onde o reinado de Davi caía e ele se lembrava de Deus e questionava Deus, tipo, Deus, olha, e a promessa que você fez a Davi, de que seu reinado seria eterno, onde é que estão as tuas promessas, Deus? Onde é que estão as tuas promessas aqui, Deus? Ora, Deus havia escolhido Davi, Deus viu o seu coração, e Davi ele foi ungido. Na época de Davi, 3 pessoas eram ungidas, o profeta, o sacerdote e o rei, e Davi foi ungido rei. Depois que Davi foi ungido rei, a sua vida se transformou, tanto para bom quanto para ruim. E aí eu abro um parênteses. Depois que a gente assume uma responsabilidade na igreja, depois que a gente é ungido por Deus, a gente assume uma responsabilidade diante de Deus. E essa responsabilidade não vai ser fácil. Talvez você está aqui hoje à noite, talvez você é ungido de Deus. Mas isso não significa, não irá te isentar de nenhum sofrimento. E não isentou Davi de nenhum sofrimento. Ora, depois que Davi foi ungido a Deus, ele foi cheio do Espírito Santo. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo já o conduziu para enfrentar Golias. Veja, a primeira coisa que o Espírito Santo fez com Davi foi levar ele para a adversidade. Talvez a maior adversidade da vida dele. Mas a maior adversidade da vida dele foi a maior vitória que hoje nós lembramos, que foi a vitória sobre o gigante Golias.
E assim que Davi estava cheio do Espírito Santo, a sua vida se transformou para ruim, porque ele foi perseguido pelo rei Saul e ele teve uma longa trajetória. E ali ele recebeu a promessa de Deus, de que o seu reinado seria eterno. Mas para essa promessa se cumprir, passou longos anos, até Davi assumir o reinado. E, irmãos, Davi, a sua dinastia foi brilhante. Logo depois de Davi veio Salomão, o rei mais rico da Bíblia. E ali o povo se enchia aos olhos do povo com as promessas que Deus fez a Davi. Deus falou que o seu reinado seria eterno, sua dinastia reinaria para sempre. E o povo se enchia de esperança. Quando a Babilônia invadiu, quando o seu reinado caiu, aí o salmista ele fala: Deus, aonde é que está a tua promessa? Irmãos, nós não somos diferentes. Quantas promessas Deus fez para a gente? Quantas vezes Deus disse: olha, você será um grande pregador. Olha, você será uma grande cantora, um grande cantor. Olha, eu te levarei para os 4 cantos da terra. Essa promessa famosa, né? Te levarei para os 4 cantos da terra. Quem tem promessa não morre. Meu Deus, essa frase me agonia. Quem tem promessa não morre. Quantas das vezes Deus fez promessa conosco e nós passamos por um momento ruim, como Israel passou pela Babilônia, e nós questionamos Deus. Deus, cadê as suas promessas? Irmãos, enquanto o povo estava na Babilônia, Deus levantou 2 grandes homens, que logo mais à frente eu vou dizer, que é Ezequiel e Daniel. Ezequiel no meio do povo, Daniel no meio do reino. Embora eles viveram ambos o mesmo período, eles não viveram juntos. E Deus levantou 2 grandes homens no meio da Babilônia. E ali o salmista questionando Deus, o porquê que Deus falhou com as suas promessas. Irmãos, eu abro um parênteses. A Babilônia, ela foi usada como chicote no meio do povo. A Babilônia, ela foi usada como um juízo. Deus, ele é um ser, por isso que eu fiz direito, porque Deus, ele é um ser que ele ama a justiça. E Deus veio com juízo para cima de Israel, porque o povo estava se tornando idólatra. O povo já não se lembrava mais da promessa que Deus fez a Davi. O povo só foi se lembrar da promessa de Deus quando eles estavam no meio da Babilônia, sofrendo. Irmãos, os israelitas, eles eram zombados pelos babilônicos. Eles passavam e zombavam e diziam: olha, cadê o Deus de vocês? Zombavam deles. E aqui o salmista ele escreve com uma grande angústia. Tipo, Deus, e as suas promessas, onde é que está? Deus, as suas promessas de que o reinado seria eterno. Deus, as suas promessas de que Israel seria uma terra bem-aventurada. Cadê, Deus, as tuas promessas? Irmãos, e muitas das vezes nós somos assim. Olha, quantas vezes Deus falou com você, mas você está num momento ruim. Aí você questiona: Deus, cadê as promessas que você fez na minha vida? Deus, cadê as promessas que você falou que tem na minha família, no meu filho? Deus, onde é que tu estás no meio desta aflição? Irmãos, aqui eu entro agora na história de Moisés. Moisés, ele foi um grande libertador de Israel, acho que todos sabem, e Deus fez uma promessa a Moisés. E Deus fala: olha, você será o grande libertador do povo e você levará o povo para a terra prometida. E irmãos, todos sabem que Moisés ele não entrou na terra prometida. Irmãos, a promessa, Deus fez uma promessa a Moisés. E essa promessa, talvez no decorrer do caminho, Moisés questionou quando ele estava lá em cima do monte, vendo a terra prometida e não podia entrar, né, no meio de uma aflição. Com certeza Moisés estava no meio da aflição. Irmãos, e nós quando nós vemos a promessa de Deus distante, nós questionamos a Deus: Deus, onde é que tu estás? Deus, onde é que estão as minhas promessas que tu disse na minha vida, que eu ia ser um grande pregador, que eu ia ser um grande cantor? Irmãos, aqui eu vou comentar agora a história da minha mãe. A minha mãe, com 17 anos, ela foi ser missionária, foi para o campo missionário com 17 anos. E cerca de 5 anos atrás, quando ela estava pastora ali em São Pedro de Alcântara, a minha mãe, ela descobriu que ela estava com câncer. Do lado esquerdo do seio, ela estava com câncer benigno, do lado direito, ela estava com câncer maligno. E esse câncer, ele se espalhou até a axila. Todos sabem que a axila, ela bombeia sangue para o corpo todo. Então o médico nos chamou e falou: olha, do lado direito a gente não tem o que fazer. O câncer já foi para a axila e muito provavelmente se espalhou para o corpo todo. Irmãos, era triste. Vocês não sabem como é triste. Parece que eu recebi uma facada no peito. Na época eu tinha 21 anos e um médico dizendo que a minha mãe não ia sobreviver. E eu lembro que eu questionei muito Deus. Falei: olha, Deus, onde é que estão as tuas promessas na vida da minha mãe? Minha mãe com 17 anos já era missionária.
né? Ela dedicou a vida a ti, né? Quantas promessas a minha mãe não recebeu, que ia ser uma grande missionária, que ia ser uma grande pregadora, e naquele momento eu vi um momento de angústia, irmãos, não era fácil, eu trabalhava o dia inteiro, à noite ia para a faculdade, chegava em casa quase 11 horas da noite, e via minha mãe muitas vezes depois do culto sentada no sofá da sala, chorando e dizendo, meu Deus, eu não quero morrer. E eu questionava a Deus, Deus, onde é que está as tuas promessas? Deus, onde é que está as promessas que você fez para a minha família? E eu questionei muito a Deus, irmãos. Irmãos, foi um momento, no momento de aflição, foi o momento que a gente mais buscou a Deus. No momento que a gente está no fundo do poço, literalmente, emocionalmente, é o momento que a gente mais busca a Deus. Não adianta, irmãos. A gente acha que Deus, Ele é o 0800, que a gente sempre vai poder discar quando as coisas estão ruins, mas não. Deus, Ele está sempre presente conosco. E eu questionei muito Deus e eu lembrava dessa passagem do Salmos 89, em que o salmista clamava a Deus, e perguntava onde é que estavam as promessas dele, no meio da aflição da Babilônia. E irmãos, depois de a gente tanto orar, cerca de 2 anos depois, a minha mãe foi 100% curada. Irmãos, o sangue dela é melhor que o meu, é mais saudável que o meu, irmãos. Deus curou a minha mãe, e ali eu vi os propósitos dele na vida da minha mãe, ali eu vi as promessas dele. E ali se cumpriu mais uma promessa na vida da minha mãe, onde ela saiu pregando sobre o câncer de mama. Hoje ela dá palestra em todos os lugares sobre isso, sobre a prevenção do câncer de mama. Talvez ali era uma promessa no meio de uma aflição que a gente não entendia. E muitas das vezes Deus nos dá a promessa, mas não vai nos isentar de dar aflição, porque muitas das vezes as promessas de Deus é no meio da aflição. Deus, Ele te colocou nessa família que você está. Deus, Ele te colocou nesse emprego que você está. Deus, Ele te colocou nessa igreja que você está, para as promessas dEle se cumprirem na sua vida. Para as promessas dEle se cumprirem na sua vida. Para você salvar a sua família. Para você espalhar o evangelho no seu emprego. Mas eu fui atingido por uma doença. Irmãos, essa doença, ela faz parte da promessa de Deus também. Deus está com você em todos os tempos. E Deus estava com Israel no meio da Babilônia. Deus estava com Israel no meio da Babilônia. Deus estava com o salmista, e o salmista clamando a Deus. E Deus levantou 2 grandes homens na Babilônia, que é Ezequiel e Daniel. E Ezequiel, Deus levantou ele como profeta para exortar o povo. No meio da aflição, no meio do questionamento das promessas de Deus, Deus levantou Ezequiel. E Ezequiel foi também como um chicote de Deus. Eu gosto de usar Ezequiel como chicote de língua, porque ele falava coisas absurdas para o povo. Tipo, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão comer esterco de vaca. Ezequiel, ele foi como um chicote de Deus para o povo. Mas irmãos, a promessa de Deus, ela não se rompeu ali. Daniel estava lá no palácio. E Daniel conduziu também o povo de novo para um reinado. As promessas de Deus, elas não falharam. Elas não foram derrotadas. Elas não foram estragadas pelo desembaraçar da história, onde o salmista ele fala, né, Deus, por que tu desamparaste? E o próprio salmista mesmo responde, tipo, olha, se a gente for fiel, Deus não vai nos castigar. Olha, se a gente for fiel, Deus vai tirar as nossas transgressões. Ele está dizendo, tipo, olha, as promessas, Deus fez a promessa a nós, mas se nós não formos fiel a Ele, Ele não irá cumprir. E foi isso que aconteceu com Israel. Deus estava com promessas sobre Davi, mas Deus usou a Babilônia como chicote porque o povo foi desobediente. Não adianta, irmãos. Deus, ele vai te dar a promessa que você vai ser um pregador. Deus, ele vai te dar a promessa de que você vai salvar a sua família. Mas não adianta Ele te dar a promessa que você vai salvar a sua família, se você chega em casa, você é a tribulação da sua casa. Não adianta Deus te dar a promessa que você vai ser um pregador, se você não sabe nem um versículo da Bíblia. Não adianta. Não adianta Deus te dar a promessa que você vai ser cantora, se você não sabe o tom da sua voz. Não adianta Deus fazer as promessas dele conosco e nós sermos desobedientes. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E o povo de Israel estava com uma promessa brilhante, mas Deus fez com que o juízo dele viesse sobre o povo de Israel por causa da sua desobediência. Tipo, Deus olhou e falou, olha, não tem como eu manter minha promessa vocês sendo desobedientes. Agora que vocês estão no meio da Babilônia, vocês lembram da promessa que eu fiz a Davi. Agora. E você vai esperar quando? Você vai esperar o quê para lembrar das promessas que Deus tem na sua vida? Irmão, todas as vezes que você receber uma promessa, você toma ela para o seu coração. Toma ela para o seu coração.
Se Deus te fez a promessa de que vai salvar a sua família, isso vai depender de você, porque Ele já está com você. Se Deus Ele te deu a promessa de você ser um pregador, olha, Ele já te capacitou, agora só depende de você. Deus fez a promessa ao povo de Israel, e só dependia do próprio povo para a promessa se cumprir. Só dependia da obediência de Deus. E Moisés foi a mesma coisa. Em Números 20, capítulo 3, Deus pediu para Moisés, olha, toque 2 vezes na rocha para ela sair água para o povo. Moisés foi lá, pegou a vara e deu 2 cajadadas na pedra. Deus falou, você não entrará na terra prometida. Veja, por causa de um ato de desobediência, Deus não cumpriu a promessa que Ele tinha na vida de Moisés, que era entrar na terra prometida. Deus fez ele ir até a entrada da terra prometida e não fez ele entrar por causa da sua desobediência. E o povo de Israel, ele caiu por causa da desobediência. Por mais que existisse a promessa de Deus, Deus não coloca o juízo dele acima, a promessa acima de juízo dele. Deus, ele é justiça. E Deus está te dando alerta agora. Olha, eu quero salvar a sua família. Olha, eu quero cumprir tudo que eu coloquei no seu coração, tudo que eu te falei. Mas isso depende da sua obediência, da sua entrega a Deus. Da sua entrega a Deus. E Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, Deus fala para Ezequiel, olha, põe-te em pé. Eu fico imaginando Ezequiel, irmãos, sofrendo a aflição por causa do pecado do seu povo passado. Ezequiel, quando ele foi levado cativo, ele tinha cerca de 17 anos. Daniel, a mesma coisa, cerca de 18 anos. E eles estavam sofrendo ali, por causa dos pecados de antepassados. E com certeza eles se lembravam da promessa que Deus fez a Davi. Ora, se o salmista lembrava, imagine quem dera Ezequiel e Daniel, a promessa de que o reino seria eterno. Mas estavam ali sofrendo. E Deus levantou Ezequiel, no meio da Babilônia, no meio do povo, e disse, olha, põe-te em pé. A primeira coisa que Deus pediu para Ezequiel fazer na Babilônia, no meio do sofrimento, é põe-te em pé. Não é um põe-te em pé fisicamente. No capítulo 1 não disse em nenhum momento que ele estava sentado ou deitado. No capítulo 2 muito menos. E Deus fala, olha, põe-te em pé. No meio da aflição, Deus diz, põe-te em pé. Põe-te em pé emocionalmente. Confia nas promessas de Deus. Está difícil. Você está passando por um momento difícil, por uma aflição. Põe-te em pé. Logo em seguida, no capítulo 2, a primeira coisa que Deus fez foi encher ele com o Espírito Santo. Assim que você se colocar de pé, Deus vai te encher com o Espírito Santo. Deus, ele vai te encher com o Espírito Santo. Em Daniel, capítulo 2, versículo 7, Daniel diz, e o Deus dos meus pais, Daniel sabia o Deus que estava servindo, por mais que a maioria do povo fosse pagão, Daniel sabia o Deus que estava servindo, no meio da Babilônia, no meio da aflição, no meio de uma promessa quebrada. Daniel sabia o Deus que ele servia. Em Provérbios capítulo 3, versículo 8, se não estiver enganado, Deus se ira com Salomão e fala, olha, eu só não te destruo por causa da promessa que eu fiz a teu pai Davi. Deus, ele honra com a sua promessa. Por mais que ele saiba o quanto a gente é falho, por mais que ele saiba o quanto que a gente é ingrato, ele honra com as suas promessas. Agora, você deve honrar as promessas que você faz a Deus. Irmãos, coisa básica da igreja, oferta. Oferta. Quantos aqui são fiel ao dízimo? Não responda. Quantos aqui são fiel ao dízimo? Aí que tá, irmãos. Cadê a promessa que você fez a Deus? Coisa simples. Quantos minutos de oração você tem por dia? E como é que você quer que as promessas de Deus cumpram na sua vida? Como é que você quer salvar a sua família? Como é que você quer sair da Babilônia? Como é que você quer que Deus olhe para você assim como olhou para Davi e diz, olha, achei um bom servo. Deus olhou para o coração de Davi. E se Deus olhar para o seu coração essa noite, como é que ele está? Está sendo fiel a Ele? Ou está voltado só na promessa? Não, o Senhor fez a promessa. O Senhor fez a promessa que eu vou ser pregador, então, né? Aleluia, eu vou esperar minha agenda abrir. Né? Você firma a sua fé só numa promessa. Mas Deus não quer que você firme a fé só na promessa. Deus quer que você firme a fé nele.
Olha, Deus levou o povo para a Babilônia para dizer, olha, a única coisa que pode tirar vocês daí não é a promessa que eu fiz a Davi, mas sim vocês devem adorar a mim. Vocês estavam se pegando a promessa e esquecendo de quem prometeu. Vocês estavam adorando outros deuses. E Deus levantou Ezequiel e Daniel e tirou o povo da Babilônia depois de longos anos de escravidão. Irmãos, não espere a Babilônia chegar para você se lembrar da promessa. Ou pior, se você já está na Babilônia sofrendo, se agarre na promessa e entregue a sua vida a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Assim como o salmista foi. Seja fiel a Deus. O salmista questionou Deus. O salmista ele se lembrou das promessas. E logo no final de Salmos 89, no versículo 52, ele diz, olha Deus, você é o Deus que sabe todas as coisas. Você é o Deus que limpa minhas transgressões. Você é o Deus que salva a minha alma. Mesmo no meio da Babilônia, ele olhou para o céu e falou, Deus, você é o Deus da minha vida, da minha história. Se você estiver no meio da Babilônia hoje, olhe para o céu. Fala, Deus, você é o Deus da minha vida. Eu creio nas promessas que você fez a mim. E eu vou fazer a minha parte. Eu vou honrar com a minha parte. Eu vou agarrar as promessas que você fez a mim. Assim como você prometeu a Davi. Assim como você prometeu a Moisés. Deus, eu agarro as suas promessas. E eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Agarre as promessas de Deus. Salve a sua família. Salve as pessoas que estão no seu emprego. Irmão, seja uma luz. Você está aqui essa noite em busca da salvação. A salvação deve ser nossa prioridade. Mas se você crê em Jesus, você será salvo. E logo que você tem a salvação, você tem que compartilhar isso, porque isso é a melhor coisa que existe. É o dever de um cristão. Fazer outras pessoas se tornarem cristãs. E se você está aqui essa noite, Deus está falando para você que essa noite você está em busca da salvação, então espalhe essa salvação fora das quatro paredes. Deus, Ele cuida de tudo na sua vida. Você veio aqui em busca de uma cura, em busca talvez de tirar a sua aflição, mas Deus está dizendo, olha, a promessa que eu fiz com você não vai falhar. Busque a mim, busque a salvação, que eu irei salvar a sua família. Que eu não irei falhar com as promessas. Como Deus não falhou com as promessas que fez a Davi. Como Deus não falhou com as promessas que fez a Moisés. Embora Moisés não entrou na terra prometida, mas a promessa se cumpriu através de Josué. Deus, Ele não falha com as suas promessas. Deus, Ele não falha com as suas promessas. E Davi, irmãos, ele percorreu longos anos pela frente. Guerras e mais guerras. Davi foi expulso da cidade de Israel. Davi, os seus filhos tentaram matar ele. Depois que ele foi ungido, depois que ele recebeu a promessa, ele teve um caminho duro pela frente. Não ache que Deus fez as promessas para você. Não ache que Deus falou com você, que irá te salvar, que você é filho amado e que você vai ser isento de sofrimento. Não! Deus está dizendo, olha, a partir de agora eu irei passar o sofrimento com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você na Babilônia. Eu estarei com você quando você enfrentar o Golias. Minhas promessas estarão com você nesses momentos. É para isso que são feitas promessas. É para isso que Deus, Ele derrama o seu amor sobre nós. E é isso que nós buscamos. É isso que nós devemos buscar. O Espírito de Deus para nos fazer passar pela Babilônia. O Espírito de Deus para nos fazer passar por gigantes como o gigante de Golias. O Espírito de Deus para nos fortalecer e nos erguer em momentos de aflição. Assim como Deus fez com o salmista. Assim como Deus fez com Etã. Quando Etã se lembrou das promessas de Deus, Deus o consolou. Deus diz, as minhas promessas não falham. As minhas promessas não falham. As minhas promessas, elas se cumprem. Elas se cumprem. Embora tudo pareça perdido. Embora o povo seja levado cativo. E parecia que ia ser exterminado. Irmãos, o povo achava que ia ser exterminado. Deus, Ele cumpriu com a sua promessa. 460 anos depois, Deus, Ele cumpriu com as suas promessas.
Assim como Deus prometeu a Jacó, 400 anos depois, Deus levanta Moisés. E Deus não falou um A da promessa que ele fez a Jacó da terra prometida. Um A. 400 anos depois. Muitas das vezes Deus tem promessas na nossa vida que não são para a gente, mas são futuramente. E talvez que a gente não entenda. Talvez as nossas gerações futuras. E talvez a gente não entenda. Mas Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Eu não sei a promessa que Deus fez para você nessa noite. Mas Ele está falando assim, ó. As minhas promessas se cumprirão na sua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Só quem quer receber oração, irmãos, aqui. Para Deus cumprir as suas promessas na sua vida. Para Deus restaurar a sua família. Para Deus Ele restaurar a sua vida. Para Deus te tirar dessa Babilônia, desse momento de aflição. Só quem quer receber oração, vem aqui à frente, que os pastores vão orar por vocês. Só aquela pessoa que está entregando, Deus, olha, eu estou aqui. Eu sei das promessas que você tem na minha vida. Mas eu estou fazendo o meu papel, que é entregar a minha vida a Ti. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, a minha família é Tua, Pai. Dê esse passo de fé. Seja uma pessoa confiante nas promessas de Deus. Seja uma pessoa que confia em Deus no momentos de aflição. Não seja uma pessoa incrédula, que questiona Deus, mas sim a pessoa que busca a Deus no momentos de aflição. A pessoa que busca a Deus no momento da Babilônia. Seja a pessoa que confia em Deus. Seja uma pessoa que tenha Deus no seu coração. Em momentos em que nada parece que irá dar bem. Nada parece que irá se solucionar. Mas Deus está dizendo, as minhas promessas não falharão. As minhas promessas se cumprirão na sua vida. Como se cumpriu Davi, como se cumpriu a Moisés. Deus, Ele irá abençoar a sua casa. Deus, Ele irá abençoar a sua vida. Se você crer, Deus, Ele derramará seu Espírito sobre a sua casa, sobre o seu emprego. Deus, Ele vai abrir portas financeiramente, se você crer, se você for fiel a Ele, se você entregar seu coração a Ele. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, entregamos essas vidas que estão aqui, Pai. Senhor, derrama Teu Espírito sobre eles, Deus, e que venha tirar toda a dúvida, Pai, das promessas que você tem na vida deles, Deus. Senhor, aquele coração que está agora passando pelo momento da Babilônia, Pai, aquele coração que está passando pelo momento de aflição, Senhor, derrama Teu Espírito agora, Pai. Tira todo o demônio da tristeza, tira todo o demônio da depressão, Senhor. Esse coração é Teu, Pai. Essas vidas são Tuas, Deus. Faz eles se lembrar das promessas que o Senhor tem na vida deles, Deus. Senhor, visita essa casa, Pai. Restaura, Deus. Cumpra as Suas promessas nessas vidas, Deus. Essas vidas são Tuas, Pai. Esses corações são Teu. Eles deram um passo de fé que é vir à igreja, Deus. Estão ouvindo essa mensagem, Pai. Irão guardar nos seus corações. Derrama Teu Espírito sobre eles, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança